com o uso do MOS. Um terceiro efeito que é observado e está bastante documentado na literatura já é o aumento das células caliciformes nas vilosidades, ou seja, na mucosa intestinal, com um consequente aumento da produção de mucina quando os animais recebem MOS na dieta. O efeito, o mecanismo pelo qual isso acontece não está completamente elucidado, mas de fato há um aumento significativo na produção de mucina e sabemos que isso é extremamente importante para a saúde dos animais. O muco na mucosa intestinal, o muco é uma primeira barreira física que impede ou que dificulta o acesso dos potenciais patógenos à mucosa intestinal, dificulta a colonização. De fato, algumas glicoproteínas presentes na mucina simulam o que acontece na parede dos enterócitos, ou seja, há resíduos de mananas que se ligam às fímbrias do tipo 1 de bactérias gram-negativas, impedindo que elas cheguem a colonizar o intestino. Além disso, a barreira, a camada de muco é um importante filtro que permite com que os nutrientes saiam da luz intestinal e cheguem até o local de absorção na parede das células, dos enterócitos. A quantidade de muco presente protegendo os enterócitos, protegendo as vilosidades, juntamente com os movimentos peristálticos, são um fator importantíssimo para que o animal elimine uma boa carga de micro-organismos potencialmente patogênicos juntamente com as fezes. Esse é um exemplo de um experimento onde está comprovada a ação benéfica do MOS, que nós podemos ver a quantidade de células caliciformes por vilosidade de 197 células por vilosidade, comparadas com animais tratados com uma dieta controle, onde era uma contagem de 171 células caliciformes por vilosidade, havendo um aumento significativo. Temos aqui também uma dieta tratamento, que era uma dieta contendo virginiamicina, e houve uma redução significativa no número de células caliciformes. Ou seja, esse é um efeito que não se pode esperar quando se utiliza antibiótico na dieta como promotor de crescimento. Também um outro ponto importante a ser mencionado nessa tabela é o fato de que a presença do MOS na dieta aumenta a altura dos vilos. Isso acontece de uma maneira indireta, como nós vamos ver mais adiante. O fato de nós termos um maior crescimento de bactérias como lactobacillus e bifidobactérias redunda numa série de efeitos enumerados aqui. O primeiro deles, há um estímulo ao desenvolvimento da mucosa. A simples presença de lactobacillus e bifidobactérias é um estimulador para o desenvolvimento da mucosa, havendo assim com isso um aumento na altura dos vilos. Um outro efeito é a maior competição que esses micro-organismos impõem por espaço e por nutrientes dentro da luz intestinal, concorrendo então para a supressão ou para a diminuição da carga de patógenos. Um outro efeito é a produção de bacteriocinas. As bacteriocinas são antibióticos naturais que controlam ou que agem protegendo ou favorecendo os lactobacillus e bifidobactérias na sua competição por espaço e por nutrientes. Há também uma redução no pH intestinal em alguns sítios do intestino, isso pode ser observado. E há, por último, um estímulo do sistema imunológico pela simples presença dessas bactérias em maior quantidade. Lactobacillus e bifidobactérias, já está comprovado por alguns experimentos na literatura que eles conseguem estimular o sistema imunológico pela sua presença na luz intestinal. Todos esses efeitos, juntamente com uma maior quantidade de mucina, uma maior proteção, uma melhor barreira física para a proteção do intestino, concorrem juntamente para o controle de patógenos e o controle de Clostridium. O Clostridium chama a atenção aqui para o controle dos Clostridiums. Esse é um exemplo, então, de um experimento em que a adição de MOS na dieta de frangos de corte conseguiu melhorar o controle, a resistência das aves a uma
contaminação ou manipulação de Clostridium perfringens. Ora, MOS não aglutina Clostridium perfringens porque são bactérias gram-positivas que não têm finders do tipo 1, então não há um efeito aglutinador do MOS. Tudo que nós estamos vendo nessa tabela é um efeito indireto devido ao fato do MOS ser um prebiótico que favorece populações microbianas que vão competir e vão criar um ambiente desfavorável para o Clostridium. Então nós temos na primeira linha da tabela o controle negativo, dieta sem MOS e sem virginimicina, onde nós tivemos nesse experimento 20% de mortalidade por enterite necrótica. Tanto o MOS, isoladamente, quanto a virginimicina diminuíram significativamente essa mortalidade. E é interessante chamar a atenção que MOS e virginimicina combinados tiveram um efeito aditivo, melhorando ainda mais, ou seja, reduzindo ainda mais a mortalidade, que passou de 20% para 4,7% dos animais. Seguindo adiante no nosso mapa de efeitos que explica o modo de atuação do MOS, nós vamos chamar a atenção aqui para o fato, então, de que o estímulo ao desenvolvimento da mucosa provocado por bactérias benéficas, lactobacillus e bifidobactérias, juntamente com o controle dos patógenos, controle de Clostridium, que promove uma maior integridade das células, dos enterócitos, ou seja, um menor turnover dessas células, uma menor descamação. O resultado disso tudo é um aumento na altura dos vírus. E com o aumento na altura dos vírus, nós temos uma maior superfície de absorção de nutrientes, que vai concorrer para a melhoria do desempenho dos animais. Nós temos também um outro efeito que vale a pena chamar a atenção, que o fato de o MOS ajudar a diminuir a carga de patógenos presente na cama dos animais pode diminuir a propensão ao aparecimento de celulite e, com isso, também uma menor condenação de carcaças no frigorífico. Todos esses fatores juntos resultam em melhoria do desempenho. Esse é o experimento que exemplifica a melhora no desempenho em frango de cortes provocada pela adição de MOS e de antibiótico, isoladamente ou em conjunto, na conversão alimentar de frangos de corte. Aqui vale a pena pontuar que MOS, de fato, não é um substituto ao antibiótico. Na verdade, é um aditivo que promove uma melhoria na microbiota intestinal, promove um outro equilíbrio entre as populações microbianas e, desta maneira, pode ser ou deveria ser utilizado adicionalmente aos antibióticos, trazendo um benefício adicional. Esse é o ganho de peso de frango de corte de 14 a 22 dias, de animais de aves tratadas com MOS ou virginamicina, ou MOS e virginamicina. Podemos observar que o ganho de peso é significativamente aumentado com o uso do MOS, na coluna azul, também é aumentado com o uso de virginamicina, e a adição dos dois conjuntamente na coluna laranja promove uma melhoria ainda maior, ou seja, há um efeito aditivo. Não há por que pensarmos que MOS é simplesmente um aditivo de antibiótico e o seu uso se restringe a dietas que não são tratadas com antibióticos.